Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, seja bem-vindo. Vamos entrando, vai começar mais uma hora técnica aqui em parceria com a Longi, né? E hoje é um evento um pouquinho diferente. A gente está fazendo a hora técnica em conjunto com o Longi Talks, né? Que é um evento da Longi, então a gente decidiu fazer um mashup aí dos eventos para poder falar um pouquinho mais com vocês sobre esse novo produto, né, da Longi, o Horizon 2.0, que é um produto muito diferente do que a gente está habituado no mercado, é um produto muito legal e com certeza é uma baita solução para oferecer aí nos projetos no dia a dia, né? A gente já tem um convidado aí que é o Jones aí, o Jones, seja bem-vindo, Jones. O pessoal vai entrando. E hoje a gente tem, já está agraciado com a presença aqui de uma pessoa muito qualificada para nos explicar sobre o produto, que é a Karen, da Longi. A Karen manja tudo sobre os produtos da Longi, então estamos em boas mãos e a hora técnica, pessoal, naquela dinâmica bem simples, tá? Surgiu dúvidas, surgiu demanda ao longo da apresentação, etc. Não se acanhem em mandar no chat, tá? Então mandem as dúvidas no chat que a gente, no possível, né, abrindo um tempinho aqui, a gente já tenta elucidar aí à medida do possível. E ao mesmo tempo também essa live vai ficar gravada no YouTube, então, se você está vendo agora no YouTube, né, e não no momento ao vivo, mande as dúvidas que surgirem também para a gente aqui no suporte da Dynamis, né, que a gente vai estar atendendo vocês também, tá? O objetivo da hora técnica, pessoal, é que a gente encurte esse espaço, né, entre normalmente num evento, por exemplo, quando a gente faz eventos, a gente tem um palco, alguém falando, e aí a plateia e tudo mais, e na hora técnica a gente não quer fazer isso, não. A gente quer ter uma reunião com você para que você fale as suas dúvidas, fale as suas dores, e a gente consiga, de uma maneira mais direta, sem tantas barreiras, conseguir elucidar o máximo possível. Beleza, gente? Então, Karen, muito obrigado pela participação na hora técnica Longe Talks aí. Uh, a palavra é tua aí, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, viu, Júlio? Agradeço demais aí o convite para a gente fazer essa live em parceria. É muito importante estar estreitando esse relacionamento com vocês integradores. E eu vou dar início aqui ao webinar que a gente vai abordar o que faz o Longi Horizon 2.0, que é o produto que vai estar disponível já na Dynamis para cotação. O Júlio vai apresentar aqui no final dessa live. O que torna esse produto a escolha ideal para todo tipo de telhado. Mas, primeiramente, me apresentando, o Júlio já deu uma introduçãozinha aí, mas eu sou gerente de produtos e soluções na Longi, tenho um background aí na área de elétrica, então eu sou mais da parte de elétrica. Sempre que eu vou fazer minhas apresentações, eu puxo mais para a área de elétrica, porque é a minha área, né? Aqui eu deixo já o meu contato para vocês, caso vocês precisem de qualquer suporte da parte da Longi, deixo aqui o meu contato, meu e-mail, meu telefone. E peço também que vocês sigam a Longi no Instagram, Longi_Brasil, ou quem quiser também acessar aí pelo QR Code. Sigam a gente lá, a gente está sempre postando conteúdos. De vez em quando a gente abre umas caixinhas de pergunta lá. Tem caixinha também que já foi aberta. Deem uma olhada lá nos vídeos. Pode ser que esteja tirando alguma dúvida que vocês tenham. Depois o Júlio vai colocar também, eu acho, né, o arroba aí da Dynamis. Mas dando início aqui ao nosso tópico, a gente vai focar principalmente em telhados residenciais. E quais são aí os principais desafios? Pelo menos eu elenquei alguns deles aqui. Seriam os tipos de telhados, a gente tem diferentes tipos aí de telhados residenciais, principalmente, mas também incluindo comerciais e industriais, e para cada tipo de telhado você vai ter um tipo de estrutura necessário. E alguns telhados específicos eles têm uma certa limitação de peso ou uma necessidade de reforço estrutural maior, que é algo que deve ser levado aí em consideração na hora de fazer um projeto de um sistema fotovoltaico. Um desafio também é a estética. Não sei se vocês já tiveram aí algum cliente que não queria instalar um módulo numa determinada água do telhado, ou até mesmo não queria instalar o sistema porque acha que o sistema é feio, né? Vai
tirar ali a beleza do telhado dele. Durabilidade e também logística de instalação. Daí eu até finalizo aqui o slide perguntando, né, se você já precisou aí fazer algum reforço de telhado por causa do peso dos módulos ou enfrentou algum problema na instalação, como que você faz nesse caso, né? Você faz análise estrutural, indica ali realmente necessidade de reforço, ou você desiste do sistema quando isso acontece, tá? Vão deixando aí no chat, o Júlio vai estar fazendo a moderação aí. Mas Exatamente, vamos mandando aí, galera. isso mesmo, participem. Continuando aqui, a gente trouxe para abordar um tema que, ao longo da minha participação em eventos no Brasil, até mesmo junto com a Dina, me perguntam muito, né? Módulos monofaciais ou bifaciais em telhados, né? E aí, eu devo utilizar bifacial no telhado? Monofacial é melhor? O que aconteceu com os módulos monofaciais? Sumiram do mercado? E aqui eu trouxe alguns dados para a gente analisar em termos de peso do sistema. A gente tem o nosso produto Horizon 2.0, que vai estar chegando aí na Dynami, já está disponível para cotação. O peso desse produto é 25,8 quilos. Ele está disponível no modelo monofacial. Tá? Então, esse peso dele aqui é um peso para o modelo monofacial, 25,8 quilos. E ele O está... Jones até, Karen, desculpa te interromper assim, mas ele Não até pode interromper. contribuiu na questão do telhado. Ele falou, já contornei desafio sim, não tive problemas, mas estou à parte dessa solução de ser antibifacial para telhado. Então, provavelmente por conta dessa questão do peso que você está comentando aí, né? Exatamente, é justamente esse ponto que eu vou abordar aqui. Muito obrigada pelo comentário. Os módulos bifaciais são mais pesados, é justamente isso que eu estou apresentando aqui, né? O nosso peso do nosso produto monofacial é 25,8 quilos, enquanto de um concorrente bifacial é de 33,5 quilos. E até se a gente olhar para a potência do nosso produto, que é do mesmo tamanho, tá, pessoal? Essa comparação que eu estou fazendo aqui é para módulos de mesmo tamanho. A nossa potência está em 640, 645, que vai estar disponível aí na Dynami 645. Isso porque o nosso produto ele tem uma eficiência maior. A nossa tecnologia de célula ela é mais eficiente. Então, para uma mesma área, eu consigo colocar mais potência, tá? Então, estou com uma eficiência de 23,9%, enquanto os nossos concorrentes eles estão aí com eficiências de até 23%. Então, para a mesma área, eles têm menor potência. E, além disso, os módulos bifaciais são mais pesados. E em termos de ganho de bifacialidade, como é que vai funcionar? O módulo bifacial, ele tem a capacidade de coletar irradiância na parte de trás do módulo, mas isso se você tiver irradiância incidindo na parte de trás. Se não houver irradiância incidindo na parte de trás, não vai ter coleta de irradiância na parte de trás. Então não vai ter ganho de bifacialidade. E como que acontece nos telhados? Os módulos eles estão instalados muito próximos ali do telhado. Tem uma distância que pelo menos a gente pede aí que haja uma distância mínima de 10 centímetros. Mas no geral não passa muito desses 10 centímetros. Então, o próprio telhado atrás do módulo, ele está sombreado já. Então, não vai ter irradiância incidindo na parte de trás do módulo. Então, não vai ter ganho de geração de energia. E o peso é muito maior. A gente até colocou essa imagem aqui representando, né, várias pedras aí em cima do telhado para dizer que o módulo bifacial ele é mais pesado. E aqui até se a gente olhar para números mesmo de um sistema, eu trouxe aqui quanto que isso daria de módulos para um sistema de 10 kWp, por exemplo. Se fosse com o Longi Horizon 2.0, seriam necessários 16 módulos, tá? Porque é na potência de 645. Enquanto para um concorrente que está aí na faixa de 620, seriam necessários 17 módulos. Aí já começa o fato de que é necessário um módulo a menos, né? Mas quando a gente olha para o peso total do sistema, o meu sistema de 10 kWp com o meu módulo Longi, ele está dando 412,8 kg, enquanto o de um concorrente bifacial está dando 569,5 kg. Tanto porque tem um módulo a mais em cima do telhado, há necessidade de
um módulo a mais para você atender aquela potência, quanto porque os módulos são mais pesados. Se a gente olhar uma diferença aqui, dá uma diferença de 8 quilos por módulo, certo? E quando a gente coloca em um sistema de 10 kW-pico, o meu módulo vai representar 156 quilos a menos no telhado, menos área ocupada e menos esforço também para instalação, porque você tem uma menor quantidade de módulos e também os módulos mais leves. Então, isso traz um reforço, na verdade, uma necessidade menor de esforço de instalação e até mesmo se fosse um telhado aqui que precisaria de um reforço estrutural, pode ser que você até evite esse reforço estrutural colocando os nossos módulos. É óbvio, você tem que analisar caso a caso. Não estou falando que se você for colocar o módulo Horizon 2.0 não precisa mais de reforço estrutural. Não estou falando isso, tá? Você tem que analisar, mas dependendo da sua análise, com certeza o reforço estrutural necessário vai ser menor para 412 quilos do que para 570 quilos. Tá? Então, isso é uma vantagem do nosso produto. E os módulos bifaciais, eles tomaram conta aí do mercado, porque a tecnologia que era possível, que os nossos concorrentes conseguem produzir, é a tecnologia Topcon. E ela tem uma certa degradação exagerada com o material do monofacial, que é o backsheet que está ali na parte de trás. Quando o backsheet degrada, ele degrada o Topcon, degrada a célula. Tá? Então, é uma reação em cadeia que acontece. E aí, como os outros fabricantes só conseguiam fabricar Topcon, eles optaram por não colocar monofacial, só colocaram bifacial. É por isso que os monofaciais deram uma sumida no mercado. Você só encontra basicamente bifaciais aí no mercado devido a essa problemática. Só que a nossa Essa tecnologia. curiosidade, né, Karen, ela é muito legal, porque eu lembro que quando começou a surgir o stop o pessoal começou a vender como um benefício ele ser bifacial. E, na verdade, é por uma limitação química do produto, né? Por ele ser N-type e não ser compatível quimicamente com o backsheet, é porque surgiram esse número de bifaciais muito maior que o monofacial aí. Exatamente. Obrigada aí, Júlio, por reiterar. Os módulos bifaciais, na verdade, os monofaciais sumiram do mercado justamente por essa limitação química que o Júlio mencionou aí. E venderam os bifaciais como se fossem a solução para todos os problemas. Mas como eu mencionei aqui no slide anterior, não tem ganho de bifacialidade no telhado e você está colocando um peso maior ainda em cima do telhado. Então, na verdade, para telhados, os módulos monofaciais eles são mais adequados. E é justamente isso que eu estou apresentando aqui. Inclusive, a gente tem aí várias notícias. Essa aqui é só uma, né? Acho que é uma das mais recentes, de um teto de uma igreja desabando durante a instalação dos painéis em Goiânia. Mas Essa quando foi você feia. está. Essa foi durante a instalação, né? Os E eu caras acho que é estão. bifacial, olha ali aquele módulo escoradinho ali, ó. E aí entra o ponto que o Jones comentou agora no chat também, que tem que levar em consideração sempre o viés do peso, pois os telhados modernos, madeira pinos, tendem a selar naturalmente. Agora, com bifacial adicionando peso extra. Na minha opinião, só está esse excesso de bifacial relacionado também por apelo comercial sem sentido. Tem também essa questão química, tá, Jones? Mas é basicamente isso, tá? A tecnologia avançou para o Topcon, teve essa característica de incompatibilidade química e por isso o número de bifacial aumentou bastante. Mas sim, é por viés comercial realmente. E o peso tem que ser levado em conta. Com certeza. Se o fabricante ele não consegue fabricar o monofacial, ele só tem o bifacial. E aí a galera, e aí, mas eu quero monofacial. Então vamos fazer aqui um apelo comercial para falar que o bifacial é melhor para conseguir vender, né? Em teoria, assim, não deveria ter problema, porque você coloca ali o bifacial, ele vai gerar como se fosse um monofacial. Só que tem esse problema, não vai ter ganho de bifacialidade e vai ter um peso maior em cima do telhado. O ponto que a gente está falando aqui, não estamos falando mal do bifacial. É só que para essa aplicação de telhado, que é o nosso foco aqui do nosso webinar, o módulo monofacial vai representar menos peso e menor necessidade de estresse estrutural. E aí entra a Acho... capacidade do fabricante, né, cara? A Longi, o que que a Karen está dizendo? Que a Longi não se limita nessa fabricação. Assim, muito mais.
uma limitação técnica de quem fabrica, não conseguir ter uma solução monofacial, do que realmente ser o melhor produto, né, bifacial. Ele é uma limitação técnica da capacidade de fabril, e a Longi não está com essa limitação. Na época que o pessoal estava vendendo Topcon, nós da Dynamis estávamos vendendo a primeira geração do HPBC, que era monofacial, né? Então, agora nós temos a atualização dessa tecnologia, que tem outras vantagens, que a Karen vai falar, mas ainda assim com esse benefício de trabalhar no monofacial. Exatamente. Inclusive, para sistemas solo, por exemplo, a gente indica o bifacial. Como o nosso foco atualmente na geração distribuída está sendo telhados, não é nem que é o nosso foco, é que a gente entende que a maior porcentagem dos sistemas de GD, principalmente agora com todas essas limitações aí de versão de fluxo e tudo mais, a maioria dos sistemas vão ser para telhados. Então, a gente está focando no monofacial para a geração distribuída de distribuidores e tudo mais, mas a gente tem também a fabricação de módulos bifaciais, tá? Para projetos maiores aí, a gente tem trabalhado com esses produtos. Então, complementando o que o Júlio falou, muito bem colocado, a gente não tem essa limitação fabril, justamente porque o nosso produto, a nossa tecnologia de célula HPBC 2.0, ela não traz esses riscos de degradação, sendo monofacial ou bifacial, enfim, tá? E voltando aqui, falando sobre o foco da facilidade de instalação. Produto mais leve vai ser instalado mais rápido, de forma mais segura. As pessoas conseguem aí carregar de forma simples para cima do telhado, por ele ser mais leve, né? Dá uma diferença aí de 8 quilos por produto. Ele vai adaptar melhor também a maioria das estruturas de telhado e tem uma redução do tempo de instalação com esse produto de 20%. Tá? Devido ao peso mais leve. E, claro, não podemos deixar de falar das vantagens relacionadas à tecnologia HPBC 2.0. Essa tecnologia da Longi, ela é exclusiva da Longi, tá? HPBC 2.0. E ela tem vantagens exclusivas dessa tecnologia, que são, primeiro ponto, anti-sombreamento. O nosso produto ele tem a capacidade de reduzir as perdas por sombreamento. O que são essas perdas por sombreamento? Sombreamento de equipamentos, sombreamento por folhas, por poeira, que são coisas que podem acontecer em quaisquer sistemas, mas no telhado pode acontecer mais ainda e até é mais difícil você ir lá fazer alguma manutenção, alguma limpeza em cima do telhado. Então, até por isso que a gente menciona que esse produto aqui, ele é muito adequado para telhados. E como que acontece? Nos módulos convencionais, quando uma célula é sombreada, o diodo de bypass ativa e você perde pelo menos aí 1/3 da geração do módulo. Tá? Isso porque o diodo de bypass ele vai ativar para proteger a célula, porque a célula sombreada ela esquenta. E essa temperatura vai aumentando, aumentando, podendo colocar em risco o módulo, causando uma delaminação, que é quando o encapsulante descola da célula, ou uma queimadura no backsheet. Não sei se já ocorreu com vocês aí algum tipo de problema devido a sombreamento, mas pode ocorrer, tá? Uma queimadura de backsheet. E para você resolver isso, não tem como fazer. O módulo ele não é as partes dele não são substituíveis. Você vai ter que realmente tirar o módulo e trocar por outro, tá? E dependendo esse ponto quente, ele pode até evoluir para um incêndio. Então, para evitar isso, existe esse dispositivo de segurança no módulo, que é o diodo de bypass, ele ativa para você não danificar ali a célula, enfim, tá? Só que isso vai fazer com que haja perda de geração de energia maior, porque você tem aqui, por exemplo, esse sombreamento, ele está pegando aí umas 5, 6 células. Só que você perde logo 1/3 da geração do módulo, porque o diodo de bypass ativa. No nosso módulo, a célula, na verdade, a corrente, ela tem a capacidade de bypassar essa parte sombreada. Então, se você tem um sombreamento aqui pegando as 6 células, a corrente, ela contorna essas células sombreadas. É como se a própria célula tivesse a capacidade de se bypassar. Não é que tenha um diodo de bypass para cada célula, tá? Não é um dispositivo eletrônico ali adicionado em cada célula, não é isso. A própria célula tem capacidade de, estou sombreada aqui, passa aí a corrente por cima de mim. Vamos falar assim, tá? Para deixar de forma mais simples.
E isso faz com que eu tenha menos perda de geração de energia. A nossa perda é 70% menor. Então, o sistema vai gerar mais energia. E tem um ponto aqui que também é super importante, que nesse mesmo princípio de perda de eu evitar perder geração por sombreamento, o meu módulo ele também esquenta menos. Então, quando uma célula está sombreada, por exemplo, a gente fez esse experimento aqui. Isso aqui é um módulo TOPCon, concorrente nosso, tá? A gente pode ver que ele tem aqui os bus bars frontais, né? E aqui no lado direito está o nosso módulo. A gente fez um experimento, isso aqui é um vídeo. E, Ume, por favor, coloca aí no chat esse vídeo, ele está no YouTube para vocês verificarem depois, tá? Eu tirei só prints aqui para mostrar o que eu preciso. Mas a gente fez esses sombreamentos para medir qual que seria a temperatura do hotspot, do ponto quente, tá? Então, eu coloquei sombreamento aqui em 4 células no meu módulo e em 4 células no módulo TopCon. Esperei 15 minutos para estabilizar a corrente e olha só aqui onde está sombreado no TopCon quanto ficou a temperatura, 103,8, enquanto no meu módulo ficou 74,7. Então, a redução do ponto quente é normalmente de 28%. O que isso significa para mim? Que se eu sombrear por algum motivo aqui, pode ser poeira caindo, pode ser dejeto de pássaro, pode ser folha, o meu módulo ele não vai esquentar tanto, o ponto quente não vai evoluir tanto a temperatura. E principalmente eu não vou precisar estar fazendo substituição dos módulos por causa de sombreamento e muito menos ter a evolução de um incêndio aqui. É como se você estivesse colocando já um sistema fotovoltaico no telhado do seu cliente, já com um seguro incêndio para o telhado, tá? Porque ele não vai evoluir para incêndio. Isso são vantagens aí únicas, exclusivas da tecnologia HPBC 2.0. Um ponto sobre essa capacidade de rearranjo da corrente, né, cara? Eu não sei se todo mundo estava na Intersolar, mas a gente estava com um experimento. A Longi tinha um experimento numa escala maior com esse equipamento. E a gente tinha numa escala menor, né? Falando um pouquinho dos bastidores para preparar o experimento para expor, só com a luz lá da Expo Center a gente conseguia acender o LED ligado no módulo com HPBC. Mas para poder fazer realmente o teste, a gente teve que colocar uma luminária para direcionar para as luzes para acender o outro módulo. Então, o outro módulo já na capacidade de captação de luz, ele já é muito menos eficiente que o HPBC. E quando a gente. E o experimento, o que consistia, né, pessoal? A gente pegava um obstáculo, né? Simulava um sombreamento com papel, e aí, para poder fazer o teste apagando o LED do HPBC 2.0, a gente precisava bloquear todo o módulo. Então, era uma coisa surreal, assim, essa eficiência dessa tecnologia, né? Mesmo bloqueando metade dela, o LED seguia aceso, não com tanta intensidade quanto no 100%, mas permanecia aceso. E para bloquear todo, eu tinha que sombrear todo o módulo. Já na outra tecnologia, né, a tecnologia convencional que a gente vê no mercado, qualquer sombreamento ali um pouco mais expressivo que fosse, já estava apagando o LED e eu já não tinha mais o benefício da geração ali. Então, a gente conseguiu demonstrar na prática aí esse funcionamento dessa funcionalidade que eu, assim, todo mundo estava impressionado com isso. É uma coisa totalmente diferente do que a gente já viu no mercado. É isso aí. Acho que a Yumi pode até colocar aí os links. A gente tem desse vídeo também. Esse experimento foi bem legal, que o Júlio mencionou, a gente fez lá no stand da Dynamis mesmo, esse experimento. A gente tem uma amostrinha aí pequena da HPBC, de um módulo TopCon, para conseguir fazer essa demonstração. Mas a gente tem vídeos também, caso vocês queiram mostrar lá para o cliente final de vocês, vocês podem mostrar o vídeo que está lá no nosso Instagram, acho que a Yumi pode colocar aí o link, né? Para vocês visualizarem depois. Ou então também, pessoal, no final, quem ainda não tiver, eu vou fazer o convite aqui para entrar na nossa comunidade Longi, e daí a gente pode mandar lá também, e se a gente esquecer, vocês pedem lá que a gente pode enviar também. Mas é bem interessante isso daí, é um material bem visual. Para o cliente final de vocês, vai ficar muito claro, porque você vai mostrar o vídeo ali, ele vai ver na hora, porque dá uma diferença muito grande de geração de energia quando tem sombreamento.
Então, é realmente aí um artifício para você conseguir vender melhor o produto. Dando continuidade aqui, como eu já mencionei, o nosso módulo ele tem maior eficiência, a gente consegue chegar em potências de até 660, enquanto o Topcon ele vai chegar em 630. Então, a gente tem uma maior capacidade instalada. Então, na mesma área, se você fosse instalar Topcon, como eu falei para vocês, atualmente Topcon está em 620. Você colocaria uma potência, enquanto no nosso você consegue colocar até 5% mais de potência na mesma área. Então, se o problema do cliente for uma limitação de área também, ele tem um telhado pequeno, ou até mesmo o consumo dele é grande demais para o telhado que ele tem, aí com a nossa tecnologia HPBC 2.0 você consegue colocar mais potência na mesma área. Isso também é um artifício que faz com que o módulo Horizon 2.0 seja a melhor escolha para o telhado. E claro, durabilidade, garantia e testes rigorosos. O nosso produto ele passa por testes rigorosos para avaliar qual que é a degradação do produto. Inclusive, a garantia que a gente fornece, ela é baseada em testes, tá? Não é só porque o resto da indústria está oferecendo uma garantia e a gente tem que seguir essa garantia. Não, a gente realmente faz testes rigorosos para verificar se o módulo vai suportar aquelas condições extremas de operação e a gente poder definir as garantias. Inclusive, aqui a gente tem alguns resultados. Esses resultados são para o teste, por exemplo, de calor úmido, teste de ciclagem térmica, onde os módulos são colocados em câmaras e essas câmaras simulam aí condições extremas condições climáticas extremas, né? E se mede a degradação no início e no final desse teste. Então, o resultado do teste ele é em degradação. Quanto menor o resultado, melhor. E aqui a gente tem em rosa o resultado do Topcon e em amarelo do nosso Horizon. Então, a degradação do nosso Horizon ela é cerca aí da metade da degradação dos módulos Topcon, mostrando aí o quanto que o produto ele tem melhor durabilidade e suporta as condições rigorosas de teste. E as garantias que a gente oferece para o Horizon 2.0 são 12 anos de garantia de produto, que é aquela garantia relacionada a defeito de fabricação. Então, se der um problema no módulo, uma autoexplosão do vidro, um problema na junction box, entra nesses 12 anos aqui de garantia. Agora, se for a garantia relacionada à entrega de potência do módulo ao longo dos anos, a gente está falando da garantia de performance, que é 25 anos. É um módulo monofacial. Inclusive, o nosso módulo ele degrada menos do que o Topcon anualmente, ele degrada 0,35%. No fim dos 25 anos dele, ele vai estar com 9,6% da potência que ele tinha aí no primeiro ano. Então, isso é realmente uma evolução da degradação do produto. E, obviamente, estética e valorização do imóvel. O nosso módulo ele tem todas as conexões entre células na parte de trás. Então, na parte da frente, ele fica com uma estética mais clean. Até vou voltar aqui a imagem para a gente conseguir visualizar. A gente consegue ver que aqui no módulo Topcon ele tem essas listinhas na parte da frente, enquanto o nosso não tem. Então, fica ali mais preto. Nesse caso aqui é um All Black, a gente ainda não tem mais ele disponível no Brasil, mas podemos voltar a fornecer no futuro. Mas mesmo o produto que tem o frame cinza, ele tem uma estética melhorada. Então vai trazer aí um design mais discreto e elegante para o projeto. Também tem a necessidade de menos módulos, deixando ali a estrutura do telhado mais limpa, o que faz com que haja aí uma valorização do imóvel e integração arquitetônica. Então, o Longi HPBC 2.0, ele atrela aí essas várias vantagens, como melhor eficiência, leveza, é um produto mais leve, facilidade de instalação, durabilidade e estética em um único produto, e é isso que faz com que ele seja a melhor escolha para o telhado. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns resultados da nossa campanha, que a gente fez aí uma competição, onde a gente coletou resultados de geração de energia do mês de junho de vários projetos, né? Os clientes submeteram. Se tiver alguém aí participando do webinar que participou da campanha, comenta aí.
Mas a gente pegou um exemplo específico que foi até do ganhador, acho que posso falar isso, né? Do Vanberto ali, da Solarium, que ganhou. Foi legal que o telhado dele ele tinha 2 tipos de módulos Longi e também de um concorrente. E a gente conseguiu ver, olha aí, Vanberto. E aí, Vanberto, tudo bem? Está sempre presente, né, nos nossos webinars. A gente conseguiu perceber o quanto o Longi HPBC 2.0, que era o de 570, gerou mais energia em relação ao concorrente, tá? Então, ele, mesmo tendo uma potência menor, ele gerou aí, em quilowatt-hora por quilowatt-pico, né? 2,24% a mais do que o concorrente. Isso mesmo telhado, mesmas condições, o Roberto está aí de prova, né? Esse é um sistema dele, tá? E então isso comprova com dados reais que o módulo Longi ele supera bifaciais. Esse de concorrente aqui ele é bifacial, tá? Então ele tem performance superior, traz uma vantagem competitiva aí em termos de geração de energia, o que derruba o mito aí de que os bifaciais são melhores também para telhados, tá? Os módulos mais apropriados para telhados são os módulos monofaciais e o Longi Horizon 2.0 tem várias vantagens aí. A melhor maneira, né, Karen, é essa aí, colocando à prova, né? O pessoal aí que já trabalha com o produto sabe que ele é muito diferente, sabe que ele é muito bom. Inclusive, o pessoal que, muita gente chegando agora, né? Mandem aí as perguntas que vocês têm sobre a tecnologia, quem viu na feira, quem quer perguntar alguma coisa. Pessoal aqui, ó, o Jones perguntou, o MC4 dele será padrão? Assim, Jones, MC4, né, conexão CC, ela é customizável, né, na fábrica da Longi, né, cara? Então, a Dynamis, ela traz, busca trazer sempre, quando possível, com o Stauble, mas a Longi também tem o conector padrão LR5, né? Eu não sei se vai ser esse para esse padrão, se tem um novo modelo, um avanço na conexão MC4, mas em termos de conexão MC4, cada fabricante tem o seu próprio, né? E a Dynamis sempre tenta trazer com o Stauble por conta da compatibilidade com toda a linha, tá? Só que quando não traz por algum motivo de fabricação ou outras variáveis que envolvem importação, que nem sempre é preço, tá, pessoal? Vocês devem estar pensando que é preço, mas não é, tá? Às vezes é o que tem disponível para trazer na fábrica em termos de data para trazer. A gente traz com o LR5 e traz o LR5 também avulso para que seja possível que do outro lado sempre tenha uma conexão compatível dentro da normativa, tá? Então a gente tem esse compromisso e recomenda isso na plataforma. Então, se você for comprar aqui na Dynamis, o conector ele vai estar bem destacado qual que é o tipo que você está comprando, tá? Mas ele é customizável na compra, tá? Chegou também o Vanberto aí, a Karen já tinha dado um oi, o Vanberto é a figurinha aqui, conhecido da turma. O Anereu Biguetti também sempre presente aqui, comentou que a diferença é grande, muito notável, realmente, eu acho que é a primeira vez, eu até comentei com a Karen na época que a gente estava trazendo esse equipamento, que pela primeira vez a gente conseguia realmente mostrar na prática como a Longi era diferente dos outros, né? Mostrar como o produto, aquilo que a gente sempre falou, que a gente sempre trouxe, né, para o Brasil, sempre comunicou sobre a Longi, que a Longi ela era diferente das demais, né? Ela era maior por conta desses diferenciais tecnológicos. Pela primeira vez a gente conseguia demonstrar isso para o pessoal olhar. Então, né, de fato, ver, né, pegar na mão. Então é muito boa essa tecnologia por isso, que finalmente não só nós podemos mostrar para vocês, mas vocês podem mostrar para o cliente final e a gente tem uma ferramenta que a Longi conseguiu fazer demonstrando claramente essa diferença. O Anereu perguntou, quando chega o modo lightweight? Precisamos muito no nosso mercado. E aí, Karen, Olha aí. tem a resposta aí? Eu que te pergunto, quando que a Dinamis vai trazer? Não, vamos conversando. Ainda não tem previsão, tá, Nereu? Mas a gente vai conversar aí para trazer o quanto antes mesmo. É realmente um diferencial bem legal esse produto. A Longi Eu já permite queria fazer a troca. aproveitar, se Opa, tu pode me falar. permite, Júlio, só para pegar esse gancho aí para falar do lightweight, né? Acho que o Anereu Aham. foi lá no nosso stand e viu o lightweight, é um produto que a gente tem que ele foi produzido justamente para ter um peso menor. Ele é um pouco menor do que o módulo convencional, ele é de 2 metros por 1,13. Mas ele tem no máximo 17 quilos, é 16,8 se eu não me engano, tá? Então, um módulo de 17 quilos
com eficiência também aí na faixa de 24%. E ele, nesse tamanho de 2 metros, ele está com 550 watts até 560. Então, realmente é um produto especial aí com peso bem melhorado. Se eu não me engano, a redução de peso por área é 32%, tá? Então, Nossa. quem foi lá conseguiu levantar, né? Só uma pessoa, até eu consigo carregar o módulo. Então, eu imagino que realmente vai facilitar muito a instalação aí. Espero que a gente Não, consiga trazer para o Brasil em breve. com certeza. E ainda falando sobre esse tópico, né? Muito se foi passado para o mercado brasileiro que quanto maior o módulo, né, quanto mais potência, mais eficiente, melhor. Só que uma outra variável que não era considerada quando a gente, porque qual que era o ganho principal, né? A gente conseguia aumentar o quilowatt-pico e reduzir o preço geral do produto, e por isso que módulos maiores, né, com potências altíssimas, aí foram vendidos para o mercado brasileiro. O que não era considerado era o custo na hora de homem-hora na hora da instalação, né? Então você ganhava de um lado, mas estava perdendo do outro. Você precisava contratar mais alguém para carregar o módulo, né? Não era mais em dois, agora era em três pessoas para carregar e era um risco maior para telhados por conta do peso. Então, um produto que foca nisso, né? Principalmente para o mercado brasileiro, que é um mercado que trabalha com módulos absurdamente grandes em telhado, né? Que não fazem muito sentido em telhado, é sempre bem-vindo. Aqui outra dúvida do Ion Fontes, tá, Karen? A Longi já permite fazer a troca do MC4 no caso de defeitos sem perder a garantia? Pergunto porque antes tinha que mandar o módulo de volta para a troca. Como que funciona essa dinâmica, Karen? Consegue passar para o Ion a respeito da troca de MC4 em caso de problema? Olha, depende muito. Se você abrir ali a garantia, o Nicolas, acho que deve estar até por aí, né? Dá um oi aí, Nicolas está Nicolas. assim, eu já dei uma olhada, ele É, estava aí. ele vai dar uma analisada ali. Se for o caso de ser realmente um problema no MC4, se você quiser fazer a troca do módulo como um todo, a gente faz a troca, porque pô, o produto está com problema. Agora, se você tiver com pressa e quiser fazer a substituição do MC4, o Nicolas pode liberar e você vai mandar direitinho o número de série e tudo mais. Mas só que a gente pede que envie um vídeo dessa substituição do MC4. Porque o que acontece, gente? Não é todo mundo que faz a troca correta, que faz a crimpagem correta ali do MC4. Inclusive, teve uma vez que era até na época que era eu que cuidava das garantias. Eu fui lá pedir um vídeo e o integrador mandou, o instalador mandou, e ele estava utilizando só um alicate normal para fazer todo esse processo. Então, na hora de crimpar o MC4, ele só amassou ali com um alicate padrão. Então, isso pode gerar um ponto quente. É por isso que muitas vezes a Longi prefere substituir o módulo todo mesmo. Pelo menos a gente sabe que foi crimpado na fábrica, isso não vai gerar um ponto quente, tá? Mas se for realmente uma necessidade, uma pressa que tem de só fazer a substituição ali do MC4, a gente pode liberar, mas vai ter que mandar o videozinho trocando para a gente ver se você trocou certinho e não está colocando ali um ponto quente no sistema. Exatamente, gente. Assim, garantia, todas as garantias são analisáveis, tá? É assim, porque são inúmeros os casos que chegam, inclusive aqui na Dynamis, tá? A gente não consegue aprovar todas, porque existem casos que vocês nem imaginam que o pessoal faz, né? Então, tem que ter esse cuidado e tem que tomar cuidado na crimpagem, tá? Tem que seguir as regras e tudo mais. Então, as variáveis envolvendo garantias sempre são muito amplas, tá? Mas a Longi, ela está disponível para sanar as dúvidas que surgirem aí nos processos de garantia. Gente, tem mais alguma dúvida? Mais algum ponto? Karen, mais algum assunto que você queira tratar? Então, vou compartilhar minha tela aqui também, para Eu compartilhar o queria legado. só fazer um convite aí para o pessoal. Quem não está ainda na comunidade Longi, pessoal, entrem lá, tá aí o QR Code. Podem mandar as dúvidas de vocês aí, não só para Longi, né? Ultimamente tem tido bastante troca ali entre os integradores para falar sobre inversão de fluxo e tudo mais. Então entrem aí, a gente manda as notícias lá e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar lá também. Um Vou dos parar de melhores compartilhar minha grupos tela. da Solar, tá, gente? Eu sei que tem muita gente, eu vejo aí o pessoal que está aqui, a gente está em muitos grupos em comum aí no mercado e o da Longi é um dos melhores, tá? Onde o pessoal é mais educado, onde é que o pessoal está focado em resolver problema aí. Então, vale a pena entrar aí na comunidade da Longi. Eu vou compartilhar minha tela, pessoal, para a gente falar um pouquinho para agora o meu convite, tá? Então, vamos mostrar aqui esse QR Code.
é para você entrar na nossa plataforma, tá? Então, o módulo HPBC 2.0 da Longi ele já está disponível para cotações da nossa plataforma. Então, se você quiser inserir nos seus orçamentos essa nova tecnologia, já está disponível, então, lá no site da Dinos, tá? Aí o QR Code para você acessar. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Opa, e o convite que é sempre bem interessante para você fazer, as atualizações que a gente faz também são acompanhadas aí de conteúdos na nossa rede social, tá? Então siga a gente na rede social, no Instagram, por lá a gente está sempre fazendo os vídeos para vocês, tá? E respondendo as dúvidas da turma aí, como os fabricantes estão se preparando para receber essa nova tecnologia? Em termos de inversores ou outros fabricantes, Johnny? Só para a gente entender. E também aí o Lucas, os módulos 645 watts, a gente vai ter só o monofacial ou o bifacial também. Por enquanto, mono, tá, Lucas? Que é o que está disponível. Mas no futuro, provavelmente, tudo que a Longi disponibilizar para o mercado brasileiro, a gente vai trazer também. Tá? O microinversor sangrou, otimizador SolarEdge. Sim, Jones, a gente está tudo que a gente está trazendo tem que ser adaptado com o nosso portfólio de inversores. Tá? Então, a gente faz esse estudo aqui para que sempre tenha essa compatibilidade com a tecnologia de inversores e a gente também fica cobrando aí a turma dos inversores para estar também sempre acompanhando as tecnologias de modos. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, os equipamentos da Dynamics são compatíveis entre si, tá? Não Não vai só o ter o... inversor, né, Júlio? Estruturas também, tudo bem Exato. compatível. A gente faz esse estudo aí a quatro mãos em conjunto com a Longi, né? Tudo que for novidade, a gente precisa fazer um estudo aprofundado, porque é um mercado todo, são vários elos nessa corrente. Então, a gente tem uma linha de estruturas junto com a 2P, com a Pratic, né? A gente tem a linha de inversores que a gente seleciona os melhores do mercado. Então, quem já conhece a Dynamics sabe, né, do nosso portfólio de inversores. Então, SolarEdge, Enphase, Sungrow, Huawei, né, e agora a novidade Solax. Então, todos eles compatíveis com a Longi. E quando a gente fala em estrutura de solo, fala em estrutura de telhado, então tamanho muda muito. E a gente, como a gente tem uma plataforma automatizada, tudo tem que estar sempre muito bem recomendado para vocês. Tá? Então, o pessoal pediu para voltar o QR Code da plataforma. Então, gente, entre na nossa plataforma, tá? Ela ela tá aí 100% customizada para vocês, né? Passou nos últimos meses aí por atualizações, então conheçam a plataforma da Dynamis, façam seus orçamentos e entrem em contato conosco aí em caso de dúvidas, tá? E pode falar com a gente no Instagram, fala com a gente pelo o pessoal do comercial. Lá no Instagram tem o Linktree, então se você quer acessar o nosso Instagram e tá com dúvida de com quem falar, lá no Linktree, na bio do Instagram, tem disponível o número de todo mundo aí, comercial, pessoal do financiamento, etc. E também, se quiser fazer diretamente no Instagram, a gente vai atendê-los também, tá? O pessoal do marketing aí vai fazer esse atendimento. Gente, muito obrigado. Karen, mais algum tópico queira mencionar aí com a Não, turma? só queria agradecer mesmo a Dynamis por essa parceria e a todos pela participação, pessoal. Gostei bastante aí da participação. Espero que vocês estejam em todos os próximos webinars fortalecendo aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigado você, Karen. Muito legal receber a Longi e a equipe, que está todo mundo aí, né? A Yumi, a Jorge, eu vi que entrou, tá? O Nicolas aí. São pessoas que a gente trabalha no dia a dia. É muito bom ter vocês participando dos nossos esforços aí para poder trabalhar o nome da Longi cada vez mais no mercado solar brasileiro. E quem, né, é recorrente aqui na nossa hora técnica, muito obrigado mais uma vez pela participação e aos novos também, né? A gente está fazendo esse evento de maneira recorrente, né? Então, a Lívia lembrou aqui, ó, a gente vai estar junto da Longi na próxima semana em Porto Alegre, na Intersolar Summit Sul. Muito bom, bem lembrado, Lívia. Teremos semana que vem a Intersolar, então quem é da região sul, por favor, vá nos visitar no nosso stand, a gente vai estar lá expondo a Longi, expondo o experimento da Longi de novo. Então, quem quiser ver na prática o funcionamento dessa tecnologia é nosso convidado aí para esse evento. Gente, obrigado, né, por mais uma hora técnica estando conosco aqui. O vídeo vai estar disponibilizado no YouTube depois, então se você quiser rever esse conteúdo, vai estar lá no Instagram da Dynamis. E até a próxima hora técnica e o próximo Longi Talks aí
que a gente vai estar trabalhando as novas tecnologias aí da Longi. Valeu, gente. Até Obrigada, mais. pessoal. Tchau, tchau.